O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, compareceu à CPMI do 8 de janeiro e mais uma vez ficou calado. O repórter Bruno Pinheiro tem os detalhes. Essa foi a primeira aparição de Mauro Cid após ser alvo de uma operação da Polícia Federal e que investiga a inserção de dados falsos em cartões de vacinação. Usando a farda do Exército, Cid iniciou seu depoimento às 10h44 da manhã e a fala maior durou menos de 10 minutos. Mauro Cid ainda destacou os 27 anos de serviço militar e disse não ter sido uma escolha assumir a ajudância de ordens de Bolsonaro. Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado-Maior no Exército americano. Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da ajudância de ordens da Presidência da República. A minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha minha remuneração. Durante os poucos minutos que fez o uso da fala com o discurso lido, o ex-assessor de Bolsonaro revelou como era a rotina no gabinete da presidência. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, ministro do Executivo, Legislativo e Judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. O presidente da CPMI, Arthur Maia, afirmou que a comissão irá denunciar o depoente por ter ficado em silêncio em todas as perguntas. O STF concedeu a Mauro Cid um habeas corpus que lhe permite não responder questionamentos que o incriminem. O tenente-coronel, no entanto, não respondeu às perguntas objetivas. Eu chamei o patrono do tenente-coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid é investigado também por mensagens em celular que tratavam de articulações para um suposto golpe de Estado. Durante os questionamentos da senadora Elisiane Gama, a relatora apresentou uma lista de visitas que Mauro Cid tem recebido no quartel. O assunto gerou discussão na reunião. Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Van Garden esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Presidente, não tem nada a ver com a CPMI, presidente. A gente só está aqui perdendo tempo. Olha, é lamentável o trabalho que a relatora está fazendo. Senhores parlamentares, eu peço a todos que vamos respeitar o direito de todo parlamentar de usar o seu tempo da forma que bem entender. Mauro Cid ainda comentou sobre a prisão preventiva a qual está submetido. A PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me é imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro será ouvido novamente pela Polícia Federal após as falas do senador Marcos Duval envolvendo um plano de golpe. Agora, girando os nossos comentaristas para falar justamente sobre esse assunto e tantos outros aqui nessa edição do Jornal da Manhã de hoje, Amanda Clay e Fernando Capês, muito bom dia para vocês. Começo com a Amanda Clay. Amanda Clay, ontem nós começamos aqui a CPMI dos atos do dia 8, a sessão, mais ou menos 9 e pouco da manhã, quase 10 horas. 6 da tarde, eu liguei a televisão em casa para dar uma assistida aqui na Jovem Pan e estava passando ainda, ou seja, a sessão foi longa, duradoura, período longo aí, e quero a sua análise em relação ao depoimento de Mauro Cid. Ele realmente utilizou o seu recurso ali para se calar. Ele não usou, ele abusou. Ele não respondeu nem as perguntas mais elementares, como a idade, quantas filhas tem, quando é seu aniversário, né, Paula? Primeiro, bom dia a você, ao Thiago, Capês e a nossa audiência aqui da Jovem Pan. O Mauro Cid envergonha as Forças Armadas. O fato dele permanecer em silêncio e ainda comparecer ao fardado à sessão da CPMI enxovalham a imagem das Forças Armadas. E o pior, ele foi orientado pelo próprio Exército a comparecer fardado. Eu realmente fico sem entender.
ao ler essa nota pública divulgada ontem pelo Exército, quando ele chegou à CPMI, que diz o seguinte, que ele foi orientado a comparecer fardado pelo entendimento de que o militar, estou citando aqui, viu, entre aspas, de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela força. Mas quais temas exatamente? Tramar golpe pelo WhatsApp? Falsificar certificado de carteira de vacinação, trazer joias das Arábias, um presente de Estado como se fossem presente pessoal para Michele e Jair Bolsonaro? Qual tema desses é concernente, tem a ver, se vincula à função a qual fora designado pelas Forças Armadas? Fazem parte da sua descrição de funções, de prerrogativas, como ajudante de ordem do secretário executivo, do ex-presidente? Envia um sinal muito ruim para a imagem das Forças Armadas. Foi uma orientação, a meu ver, completamente equivocada, porque confunde os papéis de Mauro Cid, Bolsonaro e Exército Brasileiro. A quem interessa acobertar, defender, blindar Mauro Cid? A família Bolsonaro? Claro, mas é o Exército? Quer dizer, Mauro Cid é blindado por Bolsonaro e é blindado pelo Exército. A pergunta que fica é realmente a quem interessa, a quem se presta essa função, porque vários desses temas investigados, eles passam a se confundir. Bolsonaro, golpe, falsificação de carteiras de vacinação e a imagem do Exército. Portanto, é um desserviço prestado ontem por esse mau militar, que fique claro, ele não é exemplo de bom militar. Mauro Cid é exemplo de mau militar. Ô Capês, você da área da Justiça, acho que é importante explicar para a nossa audiência o seguinte: claro que ele tem o direito de recorrer à Justiça para ficar calado, mas isso acaba sendo improdutivo para a CPI, porque uma CPI longa, ele não responde absolutamente nada, ele apenas faz aquela apresentação básica que é muitas vezes lida, né, pelo depoente. Como é que fica essa situação? Bom dia, Tiago, bom dia, Paulo Nobre, bom dia, Amanda, todos os amigos e amigas da PAN. Do ponto de vista da sua defesa, é a melhor estratégia que ele poderia adotar. Há um volume de evidências colhidas a partir do acesso a dados no seu telefone celular capazes de complicar profundamente a sua defesa. E numa bateria de perguntas, vários deputados perguntando, na CPI as perguntas são repetitivas, são várias perguntas, ele poderia acabar entrando em contradição. Então, do ponto de vista da sua defesa, a orientação foi correta, ou seja, ele mantém o silêncio, ele não é obrigado a se comprometer, ele é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ele tem o direito de defesa, isso vem desde o Ato de Miranda, nos anos 60, com influência da legislação norte-americana, e ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Por outro lado, ele poderia ter aproveitado essa oportunidade para expor publicamente algo a seu favor. Ele teria a oportunidade de, pela primeira vez, ser ouvido publicamente, já que o processo permanece em segredo. A expectativa que ele tem é que 70 dias de prisão, sem que seja aplicada uma medida cautelar alternativa, realmente essa prisão não tende a durar muito tempo, porque o Código de Processo Penal, artigo 319, prevê uma série de medidas cautelares que são alternativas a essa prisão e que são aplicadas. Você veja, por exemplo, o ator José Dumont, que está respondendo pelo crime de estupro de vulnerável, já foi condenado por armazenar pornografia infantil na sua casa. Ele está respondendo o processo em liberdade. É o que diz a legislação. Nesse caso, o tempo corre a seu favor, segundo o entendimento da sua defesa. E ele tende a obter uma medida cautelar que vai colocá-lo em liberdade. Por essa razão, do ponto de vista estratégico, embora ele tenha perdido uma oportunidade de produzir a sua defesa pessoal, diante das evidências que podem eventualmente existir contra ele e que constam da investigação, o silêncio nesse caso foi a melhor alternativa.